Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto O Espelho. Era uma vez um homem que só via e realçava o mal em tudo o que fazia. Um dia ele morreu e partiu desta para melhor. Só que, do lado de lá, havia um companheiro que não largava do seu pé e o seguia o tempo todo. Era um verdadeiro mala. Egoísta, pessimista, mal-humorado, critiqueiro, mal agradecido e que só se sentia bem quando estava mal. O homem, não o suportando mais, foi a um anjo e implorou: por favor, livre-me da companhia daquele sujeito, eu já não aguento mais. O anjo, entre admirado e compadecido, respondeu: mas não há nenhum companheiro aqui. Só existe um sistema aqui que chama espelhismo, que faz com que cada um veja e conviva com o que formou de si mesmo. Depende somente de você libertar-se dele. Quem mais tem esse homem chato, egoísta, encrenqueiro, mal agradecido, critiqueiro, pessimista, mal-humorado por perto? Alguém aí conseguiu sentir na própria pele o que está por vir? Porque hoje, gente, a gente disfarça bem, né? Hoje a gente se dá de vítima, hoje a gente pega a culpa e joga no colo de alguém. Eu sou ruim no meu serviço, eu trabalho pouco porque eu ganho pouco. Eu não consigo produzir muito no meu serviço porque tem um funcionário lá que fica arrumando encrenca comigo. Eu não consigo me dar bem com a minha esposa, ou com meu esposo, ou com meu filho, ou com meu pai, porque o gênio daquela pessoa é horrível. Hoje nós temos a quem jogar a culpa. Só que quando a gente chegar do outro lado não vai ter. Quando chegar do outro lado é você com você mesmo. Você não veio sozinho? Você não nasceu sozinho? Mesmo os gênios, falei gênios? Não, gêmeos. Olha outra atrapalhada. Os gêmeos, eles têm que nascer um de cada vez, é sozinho. E quando a gente vai daqui para o outro lado, nós vamos um de cada vez também. Só cabe um dentro do caixão. Esses dias até vi uma pessoa que no seu exacerbado egoísmo e orgulho, achando que é o Todo-Poderoso, abriu um enorme buraco no cemitério e colocou lá um carro assim que custa milhões, para dizer que não morre sozinho, que levou o carro junto. Lê do engano, vai chegar do outro lado procurando o carro, vai ficar desesperado porque esse carro não foi junto. A gente vai sozinho. E a gente vai com a gente mesmo, a nossa essência, não aquela figurinha que a gente costuma mascarar. Ninguém chega lá de batonzinho, não. Ninguém chega pintado. Chega limpo, do jeito que realmente é. Então, antes que a gente chegue lá do outro lado e se questione, e fique procurando culpados, tentando ser vitimista, vamos cair na real. Nós somos aquilo que nós queremos ser. Cada pessoa é exatamente aquilo que ela quer ser. Se eu quiser agora, nesse momento, me tornar a pessoa mais chata do mundo, é só eu falar um monte de coisa para vocês que não é legal. Eu mudo a chavinha aqui. Se eu quiser ser a pessoa mais simpática do mundo, eu vou dar sorriso, eu vou falar baixinho. A gente molda o nosso jeito de ser o tempo todo. Tem pessoas que têm o hábito de falar assim: eu trato a pessoa de acordo com como ela me trata. Ora, essa daí é a máxima contrária de Jesus, né? Porque não é primeiro receber para depois dar. É o contrário. Primeiro a gente dá para depois receber. Ah, mas e se eu dou e não recebo? Problema de quem não sabe te devolver. Não é seu. Você fez sua parte. É isso que as pessoas não querem entender. Porque o egoísmo, porque o orgulho não permite que a pessoa passe, processe nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que nós somos individuais. Nós vamos prestar nossa conta individualmente. Então vai chegar lá em cima e vou falar: e aí, você foi bom para quem foi ruim? Não, foi ruim comigo, eu também fui. Ah, você perdoou? Não, não me perdoou. E outra, para que eu vou pedir perdão também? Quem errou foi o outro.
Você atravessou aquela velhinha na rua? Ah, não, anda muito devagar, pelo amor de Deus, eu sempre ando atrasado. Eu vou trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso manter minha família. Não ajudei a velhinha, mas eu ajudo minha família. Então, assim, a gente sempre arruma uma desculpa. E lá do outro lado não tem desculpa, não, gente. Não tem, não. Do outro lado, lá tem arrependimento pra caramba. Eu sou espírita, eu trabalho dentro da mediunidade e já vi muitos espíritos chegarem do outro lado e falar assim: ah, se eu soubesse. Eu não sabia. Eu fiz sem saber. Dói de lembrar. Como eu queria mudar isso. Como eu queria ter outra oportunidade. Quando a gente chega lá do outro lado, a gente fica mansinho, que é uma beleza. Os mais valentões, aqueles caras mais orgulhosos do mundo, porque eu sou todo poderoso, chega lá, não é nada disso. E aí sai pedindo, pelo amor de Deus, uma outra oportunidade. Tá cheio de neguinho lá reencarnando nesses países de miséria, porque eles precisam limpar o corpo, limpar a mente, limpar o coração, diante de tanta maldade que já causaram. E eles pedem pelo menos que eles passem fome. Ah, mas então a gente não precisa ter dó de quem passa fome? Lógico que precisa, nós precisamos trabalhar a caridade. Mas a gente também tem que entender que nada é por acaso. Quem está passando fome tem a sua razão de ser. Quem tem uma doença como a minha tem a sua razão de ser. Quem tem uma dor de cabeça constante tem sua razão de ser. Ninguém tem nada à toa. Não existe acaso. Tudo que nós temos tem uma razão. E essa razão está justamente ligada ao nosso íntimo. O que nós fizemos da nossa vida, o que nós fizemos da vida do próximo que estava ali, pertinho de nós ou aquele próximo distante. Que a gente acha que próximo é só a família consanguínea e o próximo distante. É aquele próximo que você atravessa a rua com ele, aquele próximo que você pega o metrô e que você dá o seu lugar para ele sentar, aquele próximo que você vê a dificuldade dele no serviço e você vai lá auxiliar. O próximo distante está exigindo da gente uma resposta, uma ajuda, uma compreensão. E muitas das vezes a gente se coloca nessa posição de coitado, a gente se coloca numa posição de que nós temos necessidades e que quem não suprir as nossas necessidades não é viável ter na nossa vida, são pessoas descartáveis. A nossa razão de ser é justamente a razão de boa convivência, de viver bem com os outros. Se a gente não consegue conviver bem com os outros, está faltando alguma coisa essencial dentro de nós. O entendimento de quem eu sou, para que eu estou aqui, para onde eu vou, como que será a minha vida no futuro. Tem muita gente que vai procurar cartomante, né? Uma mulher dotada de mediunidade, que cobra pela mediunidade, ela vai adivinhar o seu futuro, sim. E você não consegue adivinhar seu futuro? Você não consegue entender o que você está fazendo hoje? Hoje o que você está fazendo é semente, é plantio. E o futuro? O que você vai ter mesmo? É a colheita daquilo que você está plantando. É a coisa mais simples de saber o que vai ser o seu futuro. É só você ver o que você está fazendo hoje. Entender o que você fez no passado. Tentar mudar. Porque tudo que foi feito no passado, nem tudo você acertou. Tem coisa que precisa mudar. E é o orgulho que vai quebrar ali, né? Porque tem muita gente que não quer mudar. Tem muita gente que, não, eu nasci assim, cresci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? Aquela novelinha lá, aquela história. Pois é. Então, todos nós precisamos de um espelho. Porque o espelho de casa tá falhando, pelo jeito, hein? Nós vamos querer ver esse espelho lá no plano espiritual? Melhor enxergar agora, né? Assim como, vamos voltar para o lado da educação, tem professores que não têm espelho nenhum. Que se acha o bambambam, melhor de todos e todos é que não prestam. Eu já passei por fases assim, de criticar tanto aqueles que trabalhavam comigo, de achar que realmente o meu trabalho produzia mais, o meu trabalho aparecia mais, porque eu pegava salas assim arrebentadas que no papel estava perfeito. Como é que pode? Não? Tá, todo mundo sabe ler e escrever nessa sala. Eu pego, faço uma sondagem, a criança não responde nada. Chora para pegar num lápis. Aí eu fazia minhas críticas pesadas. Eu falava, a professora perfeita tá me entregando uma sala perfeita no papel. Mas na real não é isso. As minhas críticas, elas passavam muitas das vezes do limite da ética, porque às vezes eu era tão pesada nas minhas críticas que ia inclusive pro lado pessoal.
E aí é onde a gente começa a se perder, a nossa essência. Aí eu falei, não, eu vou parar de olhar o que o outro faz. Veio com defeito, eu vou consertar. Dentro daquilo que eu posso. É que nem um pedreiro que pega uma obra e fala, a parede está torta. Ele aceita o serviço. Só que aí quando ele vai pegar, ele fala, poxa, mas a parede está torta. O cara que fez isso aqui não viu que está torto? Aí já é tarde. Você já pegou o serviço, não pegou? Então não adianta reclamar que o outro é torto, que ele fez coisa errada. Faça você o que é certo. Você está sendo pago para isso. Entendeu? E eu não tinha esse bom senso, não. Falava assim, meu Deus, chegou tudo errado aqui, mas a mulher não era a mamãe, não é a professora, todo mundo admira o jeito dela. E ela se gabava disso. E aí eu passei a ser reclamona por um bom tempo ranzinza, um bom tempo estúpida, porque eu via o teatro todo, não concordava com aquele teatro. Depois eu caí na real, falei, quer saber? Eu sou professora, não sou? Sou paga para isso, não é? Fiz uma promessa que eu ia ensinar meus alunos. Então, se sabe, se não sabe, caiu na minha mão, vai ter que aprender. E pronto. E as coisas melhoraram muito a partir daí. Porque eu não estava mais preocupada com o que estava vindo, nem como é que ia ser. Eu estava preocupada no meu trabalho, focada em mim. Focada na potência, na necessidade do meu aluno. E com isso eu garanti que muitos pudessem aprender a ler, escrever e saíssem da escola melhor do que quando entraram. Graças a Deus. Então jamais eu vou bater no peito e falar graças a mim, só eu. Não, tem Deus no meio, tem bons pais. Quando não tem bons pais, a gente vai pedindo parceria para fazer o papel de pai e mãe. Tem muito amigo meu que abraçava aluno como se fosse o pai do aluno, já que o aluno não tinha pai. E a gente vai descobrindo formas de ser útil, formas de ser bom. E quem sabe, não por interesse, mas quem sabe, chegar lá na frente quando vier um espelhinho na mão e falar, olha aqui, quem você é de verdade. Aí eu vou encontrar pelo menos 2, 3 qualidades que eu desenvolvi. Agora, triste, você chegar do outro lado lá e não achar qualidade. Você passar aqui uma vida de 60, 80 anos na Terra, chegar lá no final, como é que você foi como professor? Aquele que reclamava do salário, aquele que criticava o aluno, aquele que criticava a família, aquele que achava que era o bambambam, mas no entanto não era um super-homem, uma super-mulher, que os pais têm que fazer a parte deles, que o outro professor tem que fazer a parte dele. E você? O que você fez? Eu fiz o possível. Ou seja, você falhou o tempo todo. Estava tão preocupado com os outros que você esqueceu de você. Não fazer isso não. Bora prestar conta lá na frente e com honra, né? É para isso que nós estamos formados aí. Professores têm que ficar atentos quanto a isso. Nós temos que honrar o nosso juramento.